como foi o teu início de vida com Jesus? Assim, você veio de uma família cristã, você veio já de uma família que orava dentro de casa. Como era a tua infância espiritual, vamos dizer assim? Olha, a primeira pessoa a se converter na minha família foi a minha mãe. E eu tinha 3 anos de idade, né? Então ela converteu em 96 e a gente passou ali a frequentar a Igreja Cristã Presbiteriana do nosso bairro ali, Pastor Júlio, que já está no Senhor. Mas ela passou aí e ela teve uma experiência muito forte com o Senhor na conversão dela. E isso foi notado assim na nossa família, né? Então era impossível de alguém dizer, olha, ela não encontrou com Jesus. Ela realmente tinha O que mudou dela como uma mãe, assim, olha, por exemplo? quando ela converteu, ela estava em muito tempo de depressão, né? Então ela não levantava da cama, ela não escovava o dente, ela não arrumava a casa, ela não tinha alegria de vida. E assim, quando o Senhor encontrou com ela estava disposta, inclusive ela conta, né, que ela ia separar do meu pai na época, ela ia largar a gente com a minha avó, eu e as minhas 2 irmãs, né, nós somos 3, e ela dizia que ela ia cair no mundo, que ela ia beber, ia fumar, ia pra balada, ia tentar alguma coisa para preencher aquele buraco dela, que nada preenchia. Era uma tristeza sem fim, ela falava, e aí ela foi ela tinha recebido um convite para ir num casamento, e era um casamento da época, que nessa época minha família também tinha falido, né, então estava passando uma situação financeira muito difícil, e ela recebeu um convite, ela brinca, né, da época das vacas gordas, e ela queria ir nesse casamento só para comer, beber, encher a cara e fumar. Ela queria passar um ar de que estava tudo bem, né, vestir uma roupa cara, uma boa maquiagem e usar aquela aparência para se sentir bem de novo. Sim. Isso acontece muito, não é só para quem não tem, às vezes, uma condição, para quem tem também. Ter toda hora vaidade. Tem que suprir, mostrar que tá bem para os outros. Às vezes tentar se enganar, se iludir, mostrar para si mesmo. E aí ela disse que foi numa cabeleireira, que ela nunca tinha ido antes. Ela foi numa cabeleireira de bairro, porque ela estava acostumada de ir naqueles super caros, né? Só gente famosa, conhecida e tal. E ela acabou indo numa cabeleireira de bairro, que era o que meu pai tinha esforçado ali para conseguir um dinheiro extra para ela conseguir se arrumar na cabeleireira. E a cabeleireira era cristã. E aí ela conta, né, que quando ela entrava ali no salão, ela começou a ver os versículos pela parede, e minha mãe odiava crente. Ela, assim, ela era católica roxa, assim, mas ela tinha uma aversão enorme aos evangélicos, né? E aí ela fala que via, né, aqueles versículos, né, o Senhor meu pastor não me faltará e tal, e ela falava, pensando, isso, a mulher vai começar a falar de crente, vai começar a falar de Jesus, eu não quero saber. Sendo que são versículos que estão na Bíblia, Católica também, você vê, né? Com a falta de conhecimento. Exatamente. E aí, essa mulher não falou nada, mas ela sentou na cadeira e ela não sabia, a mulher, enquanto ia fazendo o cabelo dela, a Meire, inclusive, até hoje a gente, né, tem contato, preciosa de Jesus. E ela foi lavando o cabelo da minha mãe enquanto orava em línguas, orava no Espírito ali. Ia lavando em silêncio, né, pedindo ao Senhor ali para que tocasse na vida da minha mãe. Minha mãe começou a chorar e começou a contar a vida dela toda para a mulher. Que não ia falar nada. Que não ia falar nada. E aí ela fez um convite para minha mãe, falou, olha, dá uma semana para o Jesus que eu conheço. Porque minha mãe disse para ela, já conheço Jesus tem mais o que fazer, não está interessado em mim não. E ela falou, dá uma semana para o Jesus que eu conheço e ver se a sua vida não vai ser transformada. E minha mãe chegou em casa e fez uma oração para esse Jesus que ela não conhecia. E ela falou para ele, Jesus, se tudo que ela falou é verdade, então fala comigo. Ela tinha Bíblia em casa, a Bíblia católica, tirou a poeira, né, ficava aberta no Salmo 91, sem ler, só ficava ali como se fosse um amuleto. Ela tirou a poeira, leu, não entendeu, fechou. E ela teve uma experiência de ouvir a voz do Senhor ali, falando para ela, pegue a minha palavra. E ela ia, abria, lia, falava que não entendia, caía sempre no mesmo lugar, né, Deuteronômio 5. E aí, no terceiro dia, ela folheou até o Deuteronômio 28. E aí ela conta que leu o Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições. E ela disse que ela viu a vida dela toda ali. Não era que as maldições estavam sobre ela, mas que ela estava ali dentro, né? Sim. E aí ela falou, Jesus, eu quero as bênçãos. E aí ela disse que o Senhor respondeu para ela, se você quer as bênçãos? Ela disse, sim, então entrega a sua vida para mim. E aí ali naquele dia ela levantou a mão, em casa não tinha ninguém, só ela, e ela, então a partir de hoje eu rejeito tudo que eu servi e acreditei para servir e acreditar só no Senhor. E aí a partir daquele dia ela foi procurar a igreja daquela irmã cabeleireira e começamos a frequentar.
E ali a gente estava lá todo domingo, toda a programação da igreja, era vigília, era culto de oração, tarde da bênção, né? Tudo que tinha a gente estava lá. E eu era pequenininha, mas um dia, era fevereiro, já de 97. Fevereiro de 97, isso, fevereiro de 97, eu estava com 4. E ali, na escola bíblica dominical, a tia Sheila, né, estava ali dando a aula das crianças, e ela começou a contar da obra da cruz, né. E aí, ela me apresentou o Senhor Jesus, e ela falou sobre como o pecado havia deformado, né, o coração do homem, havia deformado a criação de Deus, e como Jesus tinha sido crucificado, ele tinha sido morto e torturado, exposto a vexame, ele tinha usado uma coroa de espinhos, ele tinha sido pregado na cruz, ele, né, foi abandonado pelos seus amigos, mas ele permaneceu amando os seus inimigos. E ela começou a contar para mim a obra da cruz e eu só chorava. Eu tinha 4 anos, mas eu chorava e aquilo eu fui convencida, aquele dia eu fui convencida do Espírito Santo, de que eu era uma pecadora e que eu precisava da graça de Deus e que Jesus já tinha morrido no meu lugar para me religar a Ele. E ali eu confessei a Jesus como meu Senhor, meu Salvador, e foi, assim, aquele dia mudou a minha vida. Mas no final do mês ia ter um evento, era um show de talentos na igreja, né? Sempre tinha, entre jovens e tal, para descobrir, né, dons, talentos, coisas que pudessem ser usadas ali para a glória de Jesus. E eu decidi que eu ia cantar. Você já cantava? Não cantava. Olha. Assim, meus pais dizem que eu tinha o hábito de cantar em casa, assim, normal, mas não era uma coisa, quero fazer isso da minha vida. Sim, que todo mundo falava, ela vai ser uma cantora, olha como canta bem. Mas nesse dia eu tive muita vontade, eu fiquei no pé da minha mãe o mês inteiro. E aí eu cantei uma música chamada Jesus Criança, que ela fala, meu querido Jesus já foi uma criança também, nos mostrou um exemplo de amor, alegria, obediência aos pais. E ela termina dizendo, quero ser também como Jesus. E ali eu comecei a cantar, mas a música acabou, né? E eu continuei cantando ali no microfone, em cima da cadeira. O palco era alto, mas tinha um púlpito, assim, muito alto. E eu ficava atrás dele, tampava. Então me colocaram numa cadeira ao lado, assim. E aí, em cima da cadeira, eu cantando. Quero ser também como Jesus. Eu quero ser também como Jesus. Eu não conseguia parar de cantar aquilo, de olho fechado, já na frente, sei lá, tinha umas 200 pessoas ali. E cantando ali, quero ser também como Jesus. Então, aí, o fogo do Espírito Santo eu senti, veio sobre mim, assim, de cima para baixo, encheu o meu coração. E quando eu percebi, eu tinha recebido o dom de línguas. Eu comecei a orar em línguas. Só que eu estava numa igreja presbiteriana, que na época não tinha esse hábito de oração em línguas. Acreditava no Espírito Santo, mas não tinha a liberdade dos dons, né? Sim. Então não era uma coisa que eu tinha visto por aí. Né? E aí, você achou que era o quê? Eu sabia que era Deus. Ali eu sabia que era o Senhor me tocando. E aí eu desci chorando pro colo da minha mãe e tal, e orando em línguas e recebido ali o toque do Espírito Santo, né, um derramar do Senhor. E a partir daquele dia algo mudou no meu coração, assim, completamente. E aí acho que Deus plantou um sonho diferente dentro de mim, né? Então, quando alguém me perguntava o que você quer ser quando você quer crescer, quando você crescer, né? Eu sempre tive um senso de justiça, então eu tinha uma carreira traçada aí depois, eu queria ser advogada, ser desembargadora, juíza, ministra de justiça, né, alguma coisa nessa linha. Mas uma coisa eu sabia que tinha virado o maior sonho da minha vida, eu quero ser como Jesus, quero ser. E aí foi assim que o Senhor me encontrou. Uau, legal. E eu falo ainda hard no meu coração, assim, né, eu me lembro de quando o Senhor me tocou a primeira vez, ainda é como o primeiro dia, né? Sim. É doce demais a presença do Senhor. A partir dali, Tamires, você foi tomando algumas decisões, já porque ainda você era muito nova, né? Esse desejo de ser como Jesus, como você na prática foi experimentando e foi buscando, ou você passou um tempo, eu quero ser, mas agora nem sei como que é. Como que foi a partir daí? Olha, eu sempre fui de prestar muita atenção, de absorver muita informação, muito estudo. Eu sempre fui assim, sempre gostei muito, né? Anos depois ali, eu tava com 27, e aí eu fui receber um diagnóstico mesmo, né? De superdotação, altas habilidades. Mas até então eu não fazia ideia. Mas eu ouvia as pessoas pregarem, assim, no culto de domingo, e eu absorvia aquilo. E era isso. Então eu aprendi ouvindo, na igreja, né? Ouvindo, e alguém disse, olha, o pastor Júlio pregando, e todo mundo que pregava dizia, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu queria saber o que Deus falava. E aí eu não sabia ler ainda.
Sim, E aí eu me lembro que eu pegava assim, e minha mãe, eu pegava a Bíblia para ler. Eu só lembro disso, que eu lia muito a Bíblia. Minha mãe, a própria tia Sheila, né, que foi quem me evangelizou na escola dominical, elas me contavam sempre que eu pegava a Bíblia da minha mãe, a antiga, revista e corrigida, aquela linguagem, né, bem complicada. Mas eu pegava e eu chorava na Bíblia, passava dias chorando e dizendo eu precisava aprender a ler. Olha. Porque eu preciso saber o que Deus quer falar. Eu preciso saber o que Deus está dizendo. Se essa aqui é a palavra de Deus, então eu preciso ler a palavra de Deus. E aí eu aprendi a ler ali, sozinha. Eu pegava a Bíblia e eu ficava diante da Bíblia e orava e falava, Deus, eu preciso aprender a ler. E aí eu aprendi a ler sozinha na Bíblia da minha mãe. E aí eu passei a ler, eu li a Bíblia assim, a cada 2 meses e meio, mais ou menos, eu tinha terminado ela. Aí eu começava de novo. Uau, você lia assim na sequência. Ia de Gênesis a Apocalipse. E eu queria saber o que Deus tinha para falar. E eu cresci assim, né? Fui até minha adolescência.